Povo de Deus, Isaías capítulo 17 e capítulo 18, como nós temos falado, aqui nós temos vários capítulos que falam da sentença de Deus contra as nações, e mais uma vez reafirmamos, estes capítulos e tantos outros da Bíblia mostram um Deus que domina todas as coisas, é um Deus de todas as nações, que tem um projeto que vigia, né, as ações de todas as nações do mundo. Um Deus que tem o controle de tudo. E aqui nós temos então a profecia contra Damasco e Efraim, no caso Síria, né? Capital Damasco. No geral, esses povos, né, da Síria, junto com Efraim, que tem aí uma referência ao povo de Israel, eles procuravam fazer aliança, né, para guerrear contra outros deuses, e como nós já falamos, eles também faziam aliança para guerrear contra o próprio povo de Israel, ou seja, israelitas fazendo aliança com Síria ou qualquer outro inimigo para guerrear contra Judá. E Judá também, na história dele, fez a mesma coisa. Procurou fazer aliança com o inimigo para guerrear contra Israel, contra Efraim. Olha só, fazer aliança com o povo para ganhar uma guerra. Fazer aliança com o povo estranho para ganhar uma guerra. E desde do início da formação da nação do povo de Israel, Deus fez uma aliança com eles. E eles não se mantiveram fiéis a essa aliança. Abandonaram a aliança de poder mundial para tentar fazer aliança com quem não tem o poder mundial. Falsos deuses, deuses locais, deuses nacionais, e não o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. Lembrando que sempre quando nós falamos de deuses, no entendimento cristão, teológico cristão, demônios que foram expulsos do céu na rebelião com Lúcifer, e apesar de terem sido expulsos, não abandonaram o propósito de serem adorados e se fazem de deuses, ok? Então, distanciados do Senhor e recebendo sentenças desse Senhor, eles veem que não podem contar com Deus, então eles vão tentar trabalhar humanamente. Só que essa ação humana também interferiria nos projetos de Deus. E vem o profeta e fala, não vai dar ruim, filho, não adianta. Deus vê todos. Todos estão sendo avaliados no mesmo pacote. E se alguma coisa interferir nesse pacote, já era. Então vem essas sentenças aqui. Damasco, no caso que é a capital da Síria, e Efraim envolvida com o pessoal da Síria. Ok? Aqui no versículo 2, fala que a cidade será abandonada. E os rebanhos que vão estar lá nessa cidade vai ter tanto silêncio, tanto deserto lá, que os animais, né, vão de pastar lá tranquilo, deitarão, sem ficar se espantado com a presença humana. É o versículo 2, né? Aí, ó, a fortaleza de Efraim, versículo 3, desaparecerá. Fortaleza, né? Há uma canção que nós podemos até citar aqui como sugestão, né? Que era: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor é minha luz, a minha salvação, né? Então, eles largaram a fortaleza do Senhor para terem suas próprias fortalezas. Vai ser desamparada, o Efraim. O povo de Israel, a única fortaleza é o Senhor. Se você não tiver essa fortaleza, não adianta. Versículo 4. Naquele dia a glória de Jacó será apoucada e a gordura da sua carne desaparecerá. Então a abundância, o prazer, né? O churrasco, a carne para comer, aquilo que proporcionava prazer já era, vai sumir. Ok? Olha lá, no versículo 5 faz menção ao vale de Refaíns, gigantes. Não, pode ter gigantes na terra, né? Deus da hora já era. O Davi sozinho derrubou o gigante, né?
E há muitas passagens onde aparece gigante. Não adianta, não tem gigante, não tem anão, não tem meia altura, não tem nada. Não tem exército, vai ser destruído. Porém, diante dessa destruição toda, sempre tem aquela palavra do versículo 6 aqui, 17:6. Ficarão alguns rabiscos, alguns poucos. Há sempre aí uma visão em um remanescente, ok? Ah, e vai sobrar alguma coisa lá dessa destruição toda, é isso? É. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir das oliveiras, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, quando 5 nos ramos mais externos de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Vai sobrar alguma coisa. Então, até na questão aí dos animais, da destruição da natureza, tem ali um remanescentezinho, que daquele remanescente vai se começar tudo de novo, ok? 7. Naquele dia olhará o homem para o céu, para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. Tá vendo? Diante da desgraça, aqui já se fala do remanescente humano. Não é isso? Então, já percebeu? Naquele dia, ó, depois de vir a desgraça, depois que a terra foi destruída e ter pouca plantação, morrer muita gente, a desgraça, naquele dia olhará o homem para o seu Criador. Ou seja, que nós temos aprendido sempre, Deus usando a dor como ferramenta de retorno, né? Usando o sofrimento como algo didático para fazer o homem se arrepender, voltar-se para ele. Então, dentro da caixa de ferramenta de Deus, há também a ferramenta de dor. Versículo 8, aí volta a falar da realidade da idolatria do povo de Israel, do povo de Judá, que também aconteceu em abundância no povo de Israel, né? E não olhará para, aí depois que eles se arrependerem, não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos. Então, esse poste ídolo aqui, volta e meia, é citado na Bíblia. É isso? Pessoas que faziam imagem através de árvores, pegavam uma madeira lá e construíam a sua própria imagem. E uma das deusas construída, muito conhecida no Velho Testamento, é Aserá. Alguns falam Asherá, né? A deusa cananita, né? Deusa relacionada à fertilidade, assim como Baal e outros deuses, né? Deusa que tem uma busca, né? Uma presença muito forte na vida do povo de Israel, ok? Seria aí algumas pessoas na antiguidade achavam que essa eram as deusas que as mulheres cananitas buscavam, porque elas se sentiam desprezadas muito no povo de Israel, porque a visão do povo de Israel é a visão de um Deus masculino, né? A projeção que o povo judeu faz de Deus é um Deus masculino. É isso? E também tem lá o castigo proferido a Eva, né? Seu desejo será para com o teu marido, ele te dominará. Então a mulher tinha essa carga aí nas costas. E aí, se voltar para uma deusa, um ídolo, um demônio que se faz de deusa para atender às aspirações femininas, é muito tentador, não é isso? Muito tentador. E não só as mulheres, mas até os próprios homens. Porque nós já temos falado aqui, no nosso estudo, né, a apresentação, a ideia que se tem do Deus de Israel é um Deus rígido, né? Que tem regras rígidas, enquanto os deuses cadanitas eram mais livres, né? Tinha orgias sexuais daquele lado de lá, né? Ou seja, era algo que mais fácil de seguir. Então tem todo um contexto. Então a história do povo de Israel todinha é Baal, Aserá e outros deuses daquele panteão lá da antiguidade, tantos deuses, aquele panelão lá de tantos deuses, ok? Olha o versículo 10. Porque te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, ainda que faças
plantações formosas. Aí se você fizer uma pesquisa sobre plantações formosas, está até a narrativa do Cid Moreira fala sobre isso. Está relacionado a culto a um deus chamado Adonis, né? Que era o deus daquela região, né? Em outros lugares é chamado de Talmuz. Tamuz ou Talmuz? Acho que é Tamuz. Quer dizer, é muito Deus, é muita disputa, né? De espaço de adoração, de conquista de coração humano para receber a adoração. Então esse é o contexto todo. Ah, vocês vão se meter? Vocês querem se meter em outro Deus? Então, vou mostrar para vocês quem são esses deuses de vocês. Ok? E encerrando aqui o capítulo 17, temos o versículo 13. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe, né? Serão afoguentadas como a palha dos montes diante do vento e como pó levado pelo tufão, né? Ao anoitecer, 14, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia já não existe. Este é o quião daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Ou seja, esse pessoal que vai fazer mal ao povo de Judá, né, e que também fez mal ao povo de Israel, segue aquela sequência que nós já sabemos. Deus usa, manda a Síria. Deus usa, manda a Babilônia. Deus usa, manda a Síria, não só a Síria, mas também como Síria. E tantos outros povos, mas depois o próprio Deus também. Vocês só foram usados, não significa que vocês são santos, não. No final, eles também serão castigados. Ou seja, castigo a quem fez mal a Israel e a Judá. Vocês serão usados, mas vocês também têm pecado nas costas de vocês e vocês pagarão o preço. E aí no capítulo 18, segue aí a profecia e aqui vai falar sobre a Etiópia, né? E sentença também para a, a Etiópia. Eu só quero ler aqui, é um capítulo bem pequeno, é isso? E aí nós podemos então ler aqui o versículo 4, por exemplo. Porque assim me disse o Senhor, olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor quieto do sol, resplandecente como a nuvem do orvalho no calor da cega. É? Eu vejo aqui que depois dele do profeta Isaías retratar alvoroços, destruições, mortes, ele vai retratar aqui um Deus que, diante das perturbações na terra, ele está lá em cima no céu em paz, dominando todas as coisas. Olha agora aqui o versículo 6, que é muito comum na destruição do Reino do Norte e principalmente no Reino do Sul, na capital, destruição promovida pela Babilônia. 18:6. Serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra. Sobre eles veranearão as aves de rapina e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Ou seja, corpos e mais corpos deixados na terra, que vai velar esses corpos? As aves de rapina. São comidos, né? Terão a presença dessas aves de rapina entre eles, que seria um vexame. Hoje já é complicado, ainda mais naquela cultura da época, né? Não ser enterrado em local adequado era uma vergonha, não é isso? Não ser enterrado em local adequado já era uma vergonha. Nem ser enterrado, então, é que era pior, né? Isso lá dentro do povo de Israel. Não ser enterrado porque foi morto por inimigo, e é vergonha total. E ao invés de ser enterrado, comido por bichos, e os restos deixados por bichos, já que tem muito, né? Já que tem muita carne, come ali um pouquinho, daqui a pouco enjoa, vai para outra. É isso. E uma desgraça assim, horrível. Ouvir uma sentença dessa estremece qualquer um. Entendeu? Estremece qualquer um. Versículo 7. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra e os rios dividem o lugar do nome do Senhor dos Exércitos ao monte
Sião, ok? Ao monte Sião. Então nós temos aqui ah, as sentenças dadas ao povo de Israel. Esse versículo 7 aqui, acabou que eu fiquei dando uma pesquisa nele e eu esqueci. Vamos ver se eu consigo extrair alguma coisa aqui no comentário de Champlin. Este versículo é essencialmente uma repetição baseada no versículo 2, segundo Champlin, né? O povo que enviou os portadores ficariam consternados ao saber que, embora fortes e orgulhosos, acabariam subservientes a Judá e o centro do culto a Yahvé. Os orgulhosos etíopes, tal como toda a humanidade, trariam presentes ou tributos a Yahvé e também ao seu templo em Jerusalém. Não temos nenhum registro de algo parecido com esse acontecimento depois da queda da Síria, nem depois que a Babilônia levou a nação de Judá para o exílio. Portanto, muitos intérpretes veem isto como profecia para a era do reino, quando todas as tempestades da vida tiverem terminado durante o milênio. Olha que coisa interessante, curiosa, tá vendo? Zacarias 14:16 diz o seguinte: não, Zacarias 14 é outra coisa. Alguns estudiosos veem a admissão de todas as nações mediante a igreja, mas quando muito temos aqui uma aplicação do texto e não uma interpretação. Este versículo pode ter paralelo em Isaías 11:9, né? A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, segundo o Champlin aqui, pelo que eu entendi, isso aqui, dentro do contexto lá de Isaías, fala de presente levado ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos, né, que faz menção ao versículo 2 aqui no caso, né? Vamos ver o versículo 2 aqui, ó. Versículo 1 e versículo 2. Capítulo 18, versículo 1 e versículo 2. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além do rio da Etiópia, que envia embaixadores por mar e navios de papiro sobre águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele branida, a um povo terrível de perto e de longe, a uma nação poderosa, esmagadora, cuja terra está entre os rios se divide. Então aqui um povo é enviado, os embaixadores é enviado a outro povo, né? E nesse caso aqui, o Champlin está falando que esse contexto aqui de envio a embaixadores a outros povos é o mesmo contexto aqui do versículo 7. Ou seja, naquele tempo futuro, será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, né, por um povo de homens altos e de pele bruneta, povo terrível de perto e de longe. Em outras palavras, depois de ver os feitos do Senhor, é isso? Depois de ver os feitos do Senhor, mais uma vez manifestando, as pessoas irão querer ter paz com esse Senhor, querer ter harmonia com esse Todo-Poderoso, e vão tentar aproximação através de presentes. E alguns entendem que isso também é algo profético, escatológico, onde no final dos tempos as nações se voltarão para o Senhor e haverá grande avivamento. O conhecimento do Senhor se espalhará sobre toda a terra. É isso. Mais 2 capítulos da palavra do Senhor. E esperamos que você continue conosco. E não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, Pastor René. Pense em todas essas coisas. E que Deus nos abençoe.